os animais, viu? Excelente notícia essa delegacia aqui para o estado de Sergipe. Agora 1h10 aqui no Jornal da Xodó. Jornalismo com credibilidade, prestação de serviço. Esse é o jeito Xodó de deixar você bem informado. Eduardo Carvalho, quem está por aqui com a gente agora é o pastor Valdemar Araújo, que é presidente do Fórum Nacional de Ciência Política Cristã e vai conversar conosco um pouco por aqui. Boa tarde, pastor, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Jornal da Xodó. Prazer recebê-lo. Mari Rodrigues, meu colega Eduardo Carvalho. Boa tarde, Mari Rodrigues, boa tarde, meu querido Eduardo Carvalho. Boa tarde, meu amigo Daniel, pastor Arivaldo, nosso amigo, e demais ouvintes da Xodó FM, nesse momento do Jornal da Xodó. Uma alegria, uma honra estar aqui atendendo o honroso convite. Pastor, qual é o intuito do fórum? É um fórum nacional, né? Um debate nacional. Sim. E sobre ciência política cristã. Sim, qual sim. o foco que vocês querem trabalhar? Nós sentimos um vazio muito grande, especialmente dentro do segmento eminentemente cristão, no sentido do debate, do conhecimento, do avanço, da construção do conhecimento dentro da área da ciência política, tá certo? Sentimos um hiato, sentimos um vácuo, né? Então, dentro do segmento cristão, a gente parece que percebe uma certa inapetência. Parece que não há um interesse grande de trabalhar dentro dessa área do conhecimento, tá? Então, a gente ser religioso é uma coisa, nós temos a teologia toda à nossa disposição, que é um conhecimento fabuloso, maravilhoso, transformador, revolucionário, eu diria até, a teologia. Basta lembrar do século XVI, da Reforma Protestante. Muito bem. Cujos efeitos se fazem sentir ainda hoje. Então, teologia é uma área de conhecimento, de transformação, inclusive social, que mexe em várias vertentes da sociedade. Agora, a ciência política, a gente percebe uma certa inapetência, isto é, parece que os teólogos não gostam muito dessa área, entendeu? Não gostam muito dessa área. E esse fórum, ele surge exatamente para sensibilizar esse segmento, né? Pessoas afins, pensadores, livres pensadores, intelectuais, que queiram realmente ajudar a melhorar o nível, né? De atuação, de conhecimento, de abordagem, de debate dentro da área da ciência segmento política. religioso, né? Exatamente. A palavra ciência, durante muito tempo, foi trabalhada como se ela fosse uma opositora da fé e vice-versa, né? A ideia que se passava é que você tivesse fé, você era inapto para a ciência, porque está provado que não é verdade, né? Sim. Mas a igreja, no que tange a fé, é a teologia, né? Sim. E nós somos também de uma geração que se exigia muito a questão da teologia no líder, né? Do pastor, do obreiro, né? Durante muito tempo foi pregado que bastava o chamado, a unção e não a preparação. Certo. Qual a sua visão, pastor Valdemar? Não estamos precisando, né? Para ser médico não tem que fazer medicina, para ser advogado não tem que fazer direito. Por que também abre-se muito, né? Eu me refiro a presidir obra. Eu não defendo que todo pastor tenha que ter teologia, não é nesse sentido, porque existe a questão vocacional. Mas para dirigir obras não tem que ser um teólogo. A gente não errou nisso, não pecou nisso também. Eduardo Carvalho, Mari, eu não posso deixar passar a oportunidade de dizer da grande honra que eu estou sentindo de estar batendo esse papo com vocês aqui, com a grande audiência de vocês, principalmente, Eduardo, porque você é meu amigo pessoal. E eu acompanho a sua ascensão dentro da área de comunicação já há algum tempo. E você é da ciência política. Você é um dos melhores pensadores que nós temos no Estado. Obrigado. E você será uma presença importante nesse fórum, tá certo? Exatamente por causa da sua capacidade, da sua visão, do seu ecletismo. Não estou sendo hipócrita, porque não é da minha personalidade a hipocrisia. Tá? Eu uso hipocrisia para combater os hipócritas, né? Então, eu estou sendo autêntico com você e seus ouvintes certamente hão de concordar comigo da sua capacidade de abrangência, de abordagem e de ecletismo temático. Pode botar qualquer tema nessa mesa aí que você tem o que dizer. E a Mari está te acompanhando, é âncora junto com vocês estão fazendo um excelente trabalho. Muito bem. Veja bem, a sintonia entre teologia e ciência é um dos clamores e esse fórum precisa conversar sobre isso. O fórum precisa conversar sobre esse assunto. Até porque essa dicotomia, ela já nos acompanha há séculos.
E, por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia mundial. Uma das palavras que certamente deve entrar na pauta do dia, pastor Arivaldo, é a reinvenção. A sociedade está tendo que se reinventar, tá? As autoridades sanitárias estão precisando se reinventar. Nós estamos vivendo um palco montado em nível nacional, que é a CPI da Covid, que é uma demonstração inequívoca de que a sociedade está se reinventando. O pessoal está sentado lá e estão debatendo. Alguns com propriedade, outros com uma pura finalidade política, cientistas que sentam lá e conversam, e explicam e dão aula, como aquela médica lá do Ceará, a Mari, parece que é Mari, tá certo? Foi excelente na desenvoltura dela, né? Muito bem. Então, tentaram... É a Maíra Pinheiro, né? Maíra Pinheiro. Então, brilhante demais, representando, Mari, muito bem o segmento feminino. Foi nota 1000 que eu dei para aquela mulher, na desenvoltura dela, no respeito, no equilíbrio, sabendo que aquele ambiente ali é de extrema sensibilidade, mas ela se portou como alguém que, de fato, tem conhecimento de causa e se impõe por esse conhecimento. Então, a CPI, se não se dobrou ostensivamente, mas na cabeça de cada senador, ele percebeu que ele estava diante de uma pessoa muito bem preparada, tá certo? Então, aquilo foi uma excelente demonstração da capacidade feminina de gerir, tá certo? E por isso que nós precisamos ter mais mulheres na política mesmo, tá certo? Para elas ajudarem no equilíbrio sociopolítico desse país. Então, o que acontece? A sintonia entre teologia e ciência é um clamor já de séculos. E esse fórum ele surge exatamente no momento em que a sociedade está se reinventando, né? Nós estamos nos reinventando. Por exemplo, nós aqui estamos num ambiente presencial, né? Poderíamos estar num ambiente virtual. O efeito seria o mesmo, os resultados seriam o mesmo. A gente só não teria a alegria de abraçar vocês, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu sou empático por natureza. Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar as pessoas. Entendeu? Quem conhece o pastor Valdemar sabe que eu sou assim. Alguns criticam aquela coisa toda e tal. E agora estão dizendo, tá vendo, pastor? Que bom para o senhor agora. Não pode mais beijar ninguém, não pode mais abraçar ninguém e tal. Porque a Covid está aí. Então, nessa reinvenção, Carvalho, Eduardo e Mari, e meus amigos, nessa reinvenção, a gente está percebendo o seguinte, que teologia e ciência, meu pastor, elas têm que se beijar, têm que se abraçar, cada uma respeitar o espaço da outra e reconhecer a utilidade e a indispensabilidade da outra para o bem comum. Olha só, veja. A responsabilidade. Quantas famílias estão enlutadas? Quantas famílias estão sofrendo? Eles estão aqui na ponta da linha informando a sociedade. Olha, mais 2, mais 3, mais uma família sofrendo, papai, coisa e tal. Aí alguém chega lá, liga para o pastor, minha amiga, segure na mão de Deus, né? Tenha fé, né? Essa é a hora da gente sentir que Deus realmente está cuidando da gente. Essa é a palavra do pastor, é a palavra do padre, é a palavra do líder religioso, que a pessoa precisa ouvir aquilo ali. E o que é isso? A teologia exercendo o seu grande papel terapêutico. Pastor, e curador. Nessa pandemia, né? O que a gente percebeu foram alguns binômios, né? Vamos colocar assim, né? Nós vimos saúde e economia, mas no nosso lado, no lado religioso, o que a gente percebeu, né? Vacina e fé, ou vacina e cura. O que foi que a gente percebeu? Que os que eram enfaticamente só no lado da cura, em detrimento da ciência, também não se deram bem nesse nosso modelo. Eu me refiro às igrejas que só pregavam cura, quando chegou a pandemia, se mostraram quase que inoperantes, quer dizer, porque faltou também o equilíbrio, né? A gente não tem que ser chamado também a um equilíbrio, que a igreja não pode ser imprudente, né? Porque, por exemplo, numa pandemia, como é que você faz agora? Né? Porque nós estávamos muito crescendo as igrejas, dando uma linha só, né? Como, né? Uma linha só de cura, aí chega uma pandemia. E muitos cristãos, na pandemia, mesmo tendo fé, mas não se sentiram tão seguros sem a vacinação. E tem que ter a vacinação. A ciência, eu entendo que a ciência é uma coisa divina, ninguém, né? É uma lei divina que foi despertada pelos homens. Ninguém adquire conhecimento se não for do autor do conhecimento. Como é que o senhor vê
esses extremos entre vacina e fé, vacina e cura? Qual é o equilíbrio que a gente tem que ter? Essa sua pergunta naturalmente está 100% ligada ao meu discurso anterior e eu vou dar continuidade a ele já respondendo essa questão e buscando um embasamento bíblico para a afirmação que eu fiz de que ciência e teologia precisam se abraçar e se beijar, precisam ser empáticas uma com a outra e as duas unidas promoverem o bem comum no seu tempo, né? No seu contexto, com seu público-alvo e assim por diante. Embasamento bíblico. Lucas era médico. Lucas era médico. Ciência a serviço do povo. E, ao mesmo tempo, um dos brilhantes evangelistas que nós temos no Novo Testamento. Né? O texto que vem como resultado da pena de Lucas é um dos mais suntuosos do ponto de vista teológico, linguístico e tudo mais, e de conteúdo, não só o texto que traz o seu nome, o Evangelho de Lucas, como também o livro de Atos. Então, demonstra a capacidade intelectual de um médico no tempo da igreja primitiva, tá certo? Ciência e teologia precisam estar juntas, né? Mais um embasamento bíblico. Jesus reconheceu a importância dos médicos quando disse o seguinte: não precisam de médicos os sãos, e sim os doentes. Então ele reconheceu que havia médicos no seu tempo. Ele reconheceu enalteceu, né? Ele reconheceu que a ciência estava lá. Então ele disse: olha, quem tiver doente vai precisar de médico. Procure o médico. E vocês estão aqui comigo porque estão precisando ser curados do seu caráter, que era, em princípio, era o maior objetivo de Jesus. Quando ele curava o físico, era para mostrar a sua divindade, o seu poder, a sua autoridade. E ele curou inúmeras pessoas, inúmeras. A Bíblia não relata todos os casos, mas ele curava principalmente o caráter. Por exemplo, Zaqueu disse assim: eu não quero mais ser ladrão, não quero mais ser desonesto, não quero mais ser corrupto. Como seria bom, meu pastor Arivaldo, se o Brasil todo fizesse o discurso de Zaqueu e dissesse assim: não quero ser mais corrupto. O que seria desse país, meu pastor, se todo mundo virasse Zaqueu? Seria uma bênção, tá certo? Então, essa é mudança de caráter, cura de caráter. E eu quero dizer a toda nossa audiência, que é grande audiência de vocês, desse programa Jornal da Xodó: Jesus cura o caráter. Jesus cura o caráter. Se você não tem conseguido superar suas limitações, eu quero dizer para você que Jesus cura você. Você não tem conseguido ser uma pessoa honesta, não tem agido com probidade, Jesus te cura. Jesus te cura. Ele é o médico dos médicos. Então, eu dou esse enfoque para trazer embasamento bíblico da afirmação que eu fiz. Teologia e ciência estão a serviço de todos nós. Segundo os relatos, né? Sim. Algumas áreas. Eu não fechei a resposta naquele ponto específico que você me citou, que é a questão da vacina versus fé. Porque ficou aquele dicotismo, dicotomismo, né? Inclusive, tem pastores até, eu pude presenciar alguns pastores que falam, incentivam, aconselham as pessoas a não tomar vacina e ser curado pela fé. Como é que o senhor avalia isso? Pronto. Olha, o exercício da fé é um campo bastante delicado. Cada um exerce a fé com menor ou maior intensidade. E o meu posicionamento pessoal é que cada um de nós deve estar livre para exercer a sua fé conforme a intensidade que você achar melhor. Tá certo? Quanto mais fé, mais bênção e mais milagre. Quanto menos fé, menos bênção e menos milagre. Agora, uma coisa é importante: se você quiser apelar para um milagre, que é o sobrenatural, se você tiver fé, ele pode acontecer na sua vida. Mas se você quiser orar porque sua mãe está doente de câncer, está com caroço em algum órgão do corpo, mas ao mesmo tempo você vai ao oncologista e faz os exames e faz o acompanhamento, aquela coisa toda, eu creio que Deus vai usar aqueles médicos para abençoar sua mãe e ela ser curada. Então, as duas coisas estão juntas a serviço daquela mãe que está doente. A gente pode exercer a fé e respeitar a ciência. Então, mas eu não crucificaria um pastor que diz assim: não se vacine não, porque Jesus vai te curar. Eu não posso julgar esse líder, o pastor, o padre, o que for. Eu não posso julgar esse líder, porque ele está exercendo a fé que ele tem, no nível que está sendo permitido para ele, né? Eu não crucificaria, eu deixaria ele muito à vontade. Mas vejam, para concluir essa resposta, eu me vacinei domingo passado, à tarde. Fui lá no posto do Sol Nascente, posto de saúde da Prefeitura de Aracaju, tá certo? O meu querido Eduardo Carvalho e Mari.
estive lá no domingo, aquela tranquilidade, uma recepção muito boa, o pessoal estava muito tranquilo, sem tumulto, sem aglomeração, tá? E tomei minha primeira dose. Aí eles botam aquela plaquinha para a gente dizer que foi vacinado, né? Aquela coisa toda e tal. Tirei aquela foto, eu disse à minha filha, tire a foto, minha filha, que eu quero dizer para todo mundo que eu já tomei a primeira dose. Aí eu botei uma legenda na fotografia e disse assim: imunizado por Jesus e vacinado pela AstraZeneca. Prefeitura de Aracaju, cuidando da saúde do cidadão. Pronto, agradou. Pense aí. Aí botei no Instagram e tal. Veja, é isso aí. Quer dizer, eu sou um pastor, sou um cristão, sou um homem de Deus, né? Sujeito às limitações de todo mundo. Mas eu fui lá e me vacinei. Pastor Arivaldo, tem e pastor Valdemar, sim. Tem um tema que é extremamente complicado, tenso, sim. Mas faz parte hoje do contexto, né? Sim. Conceito de família, né? Toda a vida a família teve um conceito mesmo histórico, né? Mesmo milenar, único. Certo. Século XIX, século do racionalismo, não foi mexido. Certo. Século XX não foi tão mexido. E século XXI trouxeram palavras que cientificamente não se comprova, mas que estão agregadas onde se tem que ter um combate ou entendimento científico para ter a resposta. Exemplo, né? Não tem nada a ver com a questão de respeito ou de respeito. Por exemplo, hétero e homo. Bom, biblicamente nós vamos pelo conceito do ser hétero. Respeitamos o homo? Sim, homossexualidade. O respeito não é concordância. Cada qual nem, porque também se eles concordassem, eles também não seriam homens, seriam. Agora, o papel científico, onde é que está a tese científica que comprove que o indivíduo nasce assim ou nasce assado? Porque cientificamente, olha que eu já procurei, eu não encontrei ainda uma tese científica que comprove isso. Mas é um tema muito atual e hoje está trazendo divergências em todos os aspectos, né? O Brasil tem um fator muito ruim nesse ponto. O Brasil é um país que mata muito homossexuais. Quer dizer, não é o combate, não é pela morte, quer dizer, você podia discordar sem, né? Mas está um clima muito ruim ainda, a gente percebe muito tenso. E esse fórum trabalhará também em cima dessas questões que envolvem ciência, né? Porque para afirmar certas coisas você tem que ter o lado científico, se é opcional ou se é genético. Eu já vi gente defendendo que é genético, sim, mas onde é que está na ciência essa genética? Olha, esse assunto é muito polêmico, por esse motivo vou dar um tempinho para o pastor tomar uma água, o pastor Valdemar que está por aqui com a gente, tomar uma água, relaxar um pouquinho, após o intervalo comercial a gente fala sobre esse assunto então, já. Mari, tá certo. Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede. Não saia da sintonia. O Jornal da Xodó volta já. Entre no carro. Depois dê a partida. Use o cinto e dê um play na programação da sua rádio. Xodó, a rádio do coração. Boa viagem. Que legal, tomar um banho ouvindo a Xodó. O Lojão a Eletricidade pode tornar isso uma realidade. Tem sorteio! Valendo uma ducha digital da Hydra. Aquela que além de dar banho, ainda toca MP3, rádio FM, pega cartão de memória e tem até controle remoto. Participe seguindo as regras da publicação oficial no nosso Instagram, @Rede Xodó de Comunicação. O sorteio é dia 23 de junho. Xodó FM e Lojão a Eletricidade. É um banho de promoção. Credibilidade na notícia. Xodó FM. Sexta-feira é dia de tomar açaí. E aqui na Xodó, você ganha. Toda sexta, a Esquibô Sorvetes está sorteando 1,5 litro de açaí por programa. Se ligue na programação e saiba como participar. O melhor açaí do estado na rádio do seu coração. Esquibô Sorvetes e Xodó FM. A parceria que é uma delícia. Você vai se surpreender com a linha
Gigantesco do Super tem edredons, lençóis e jogos de cama de diversas patronagens, travesseiros, tapetes, toalhas de banho, tudo. Lençol Casal Cama Box Coleção Sonhar 100% algodão, só R$ 29,99. Secador de cabelos Ultra para o dia a dia e para viagem, R$ 59,90. Grill e sanduicheira Ultra, chapas antiaderentes, R$ 3,33. Bombons Garoto 250 gramas, R$ 8,99. Salsicha Perdigão, R$ 9,99 o quilo. Super tem. Para cada brasileiro, a vacina. O Brasil é um dos países que mais vacinam no mundo. Isso porque nosso planejamento começou em junho do ano passado. Já encomendamos mais de 500 milhões de doses. A missão do governo federal é vacinar toda a população. Adote as medidas de proteção. Saiba mais em gov.br/saúde. O Brasil vacinado é o Brasil que vai vencer. Governo Federal. Deixa o seu dia perfeito. Quer ver só? De manhã você recebe o bom dia mais alegre do rádio. Bom dia! À tarde tem mais música e muita energia positiva. Boa tarde! E à noite, todas as canções que você mais adora. Boa noite! Xodó! O dia todo, a sua melhor companhia. Quando bate aquela fominha, você é daqueles que pega o celular e mata logo à vontade? Com o Banese Card, você usa aplicativos de entrega com toda a segurança. Acesse o app ou portal, gere o número do seu cartão virtual e pronto. É só cadastrar no aplicativo que você quiser e fazer o pedido. Banese Card. Tá com tudo, tá na mão, tá na tela do seu celular. Quando os fatos acontecem, nós estamos lá para te deixar informado sobre tudo o que acontece em nossa cidade. Xodó News. Mais informação, mais credibilidade. Tudo isso feito para você ficar muito bem informado. Acesse www.xodonews.com.br. Você está na Rede Xodó de Comunicação, Sistema Integrado de Rádios do Estado de Sergipe. Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede e a maior equipe do rádio jornalismo sergipano. Um novo jeito de fazer rádio jornalismo. Ético, transparente, dinâmico, democrático e objetivo. Jornal da Xodó em Rede. Jornal da Xodó em Rede. Estamos de volta por aqui com o Jornal da Xodó, agora 1h32. Estamos aqui conversando com o pastor Valdemar Araújo, que é presidente do Fórum Nacional de Ciência Política Cristã. Eduardo Carvalho trouxe um assunto muito polêmico, muito delicado também. Pode repetir, por favor, a pergunta, Eduardo Carvalho. Pastor Valdemar, como presidente, né, do Fórum Nacional de Ciência Política Cristã, obviamente faz parte aí, né, da cadeia disciplinar a discussão, né, sobre exatamente essa quebra de morfologia da família tradicional pelos conceitos mais cotidianos, né? E dentro desse prisma aí nós temos essas questões que são levantadas hoje, como questão genética, vai buscar a ciência, ou uma questão opcional, psicológica, né? Na mudança dos termos, né? Porque nós estamos vivendo numa sociedade que, por exemplo, repara como fica estranho. O que é que você quer? Não sei. Amanhã eu vou definir se eu sou homem ou mulher, sim, mas cientificamente onde é que está isso? Ou seja, as relações religiosas e familiares que eram de cunho religioso, elas hoje exigem um cunho científico para você até se embasar, né? É a genética, é a ciência. Então precisam caminhar juntas. Eu acho que uma perna não precisa, né, abdicar da outra. Ambas são necessárias. Eu concordo com o senhor, diz assim, a ciência e a fé precisam andar juntas numa discussão sadia, né? Muito bem. Então, eu quero lembrar aqui a toda essa grande audiência e agradecer, inclusive, a audiência de cada um aí e dizer a vocês, quando vocês forem convidados aqui pelo Daniel para uma entrevista aqui, já saibam, o combinado aqui é o Eduardo Arrochar e a Mária Abrandar. Vocês já sabem disso, viu, gente? Ela chamou um intervalo para que eu pudesse tomar uma água, relaxar. Já viram que o tema aí realmente é forte, né? Muito bem. Então, eu diria, Eduardo Carvalho e Mari, meus amigos, primeiro, uma das características do Fórum Nacional de Ciência Política Cristã é a preservação de valores conservadores. Esse é o nosso DNA.
Nós temos a preocupação não só de consolidar esses valores, né, conservadores, não só de consolidar, como, na medida do possível, a gente ampliar, a gente fortalecer, a gente buscar entendimento com entidades congêneres, não é? Com personagens que esbocem esses mesmos valores. Nós vamos nesta direção agora, de uma forma 100% dialética e respeitosa, não fundamentalista e nem radical. Pronto. Com isso, eu estou aqui apresentando alguns traços da fotografia desse fórum que vai surgindo, né? Diante disso, Eduardo Carvalho, como esse fórum pode entrar nessa questão aí? Eu volto à minha palavra, aquela palavra que eu diria que é uma palavra de ordem hoje, que é a questão do se reinventar. Já tem algum tempo que essa sociedade mundial está se reinventando. Conceito de família, dentro dessa descrição que eu fiz, das características do nosso fórum, eu vou citar 3 valores que para nós são fortíssimos, são basilares: Deus, pátria e família. São valores basilares dentro desse fórum. Não negociáveis. Não negociáveis. Deus, pátria e família. Temos nossos conceitos e vamos trabalhar questões de debates. Vamos aceitar naturalmente contraditório, porque isso faz parte da construção do conhecimento. Como eu disse, vai ser no aspecto dialético. Nós vamos conversar tese, síntese e antítese. Antítese e síntese, pela ordem, né? Tese, antítese e síntese. Esse aí é a proposta de Hegel, né? Dentro de um debate. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Então, Deus, pátria e família são valores basilares dentro desse fórum, né? A reinvenção está acontecendo de muito tempo para cá, e dos últimos anos nós vimos o mundo, principalmente o mundo ocidental, trabalhando bem essa questão do repensar da família, da constituição, da composição e assim por diante. Muito bem. Eu aponto aí para todos nós do estúdio e para a grande audiência do Jornal da Xodó, eu aponto aí um perigo que nós, brasileiros, como sociedade, corremos, e qualquer sociedade vai correr, quando a gente se excede na ideologização do debate do tema, da abordagem do tema e da praticidade dos valores ligados a esse tema. Ou seja, quando nós priorizamos mais a ideologia do que a própria ciência, a sociologia, a própria teologia, para tratar de algum tema como esse, nós então corremos um perigo. E nós tivemos há bem pouco tempo, não é? Uma sociedade em que se fortaleceu bastante essa questão do desconstruir a família, refazer a família, mais do ponto de vista ideológico. Questão de sexualidade, que você se refere a homo e hétero. Nós vamos tratar disso com transparência, né? Vamos buscar competência dentro de um espírito de respeitabilidade, de construção do conhecimento. Nessa questão do reinventar a família, por exemplo, e os valores, a gente percebe hoje, por exemplo, como a homossexualidade, ela foi empoderada nesses últimos anos em virtude da grande força ideológica, ela foi empoderada, ela ocupou e ocupa um espaço diferenciado, por exemplo, de 15, 20 anos atrás, né? De fato, no Brasil, precisava repensar seu posicionamento com relação a isso, especialmente cultura nordestina, que é fortemente machista, tá certo? E, vez por outra, estava aí, vocês, jornalistas, estavam noticiando um episódio, aconteceu e tal, e às vezes as pessoas querem ligar essa questão da sexualidade. Não, olha, o professor fulano de tal foi assassinado e não sei o quê, é porque ele tinha uma orientação sexual de tal tipo e tal, aí às vezes as pessoas querem relacionar aquilo ali para fortalecer o argumento do machismo, do preconceito, né, do racismo, coisas desse tipo.
Então, isso é fruto da configuração, são traços da configuração atual da nossa sociedade. Dentro da grande força ideológica, trouxeram, por exemplo, para a mesa de debate e para o laboratório social que se tornou a sociedade brasileira, o gramscismo, por exemplo, quando tentaram empurrar a goela abaixo a ideologia de gênero. Tá certo? Que é uma proposta, não tenha dúvida, é uma proposta. E agora, é uma proposta, Eduardo, como você diz assim, que cadê a ciência? Quando é que ela fala isso aí? Cadê a comprovação? Então, pode ter um pensamento filosófico aí sobre a mesa. Mas não científico, Mas né? científico não, tá certo? Então, diante disso, significa que a sociedade precisa continuar conversando, dialogando, dentro de um espírito de respeitabilidade. Se quiser saber a posição da teologia, eu posso dar. Se essa posição vai ser aceita por A, B ou C, são outros 500. Mas tendo respeito mas a teologia tem a né? posição dela. Né? A filosofia tem a posição Pastor dela. Valdemar, deixa eu lhe aproveitar aqui. 2 pontos que estão me preocupando. Principalmente o segmento religioso, evangélico, partiu muito para o lado político, tentando, né, mudar a sociedade pelo lado político. E muitos líderes, e quando eu me refiro a líder, muitos pastores foram à política. Bom, não há crime. Mas o despertar vocacional para a política nasceu no ápice e não na base, que seria a membresia. Sim. Ora, um membro de uma igreja, ele indo para a parte política, ele não compromete a igreja, porque a função dele é uma função insubstituível. Mas quando vai a liderança toda, né, essa vocação nasce no líder e não na base, é um problema invertido, porque se gasta anos formando mentalidade, né, de um líder pastoral, e depois ele vai para um outro campo onde a base não pode substituí-lo. Não precisa também ter um equilíbrio, né, porque é ciência política, né? A igreja tem um papel, ninguém está pregando uma igreja desaculturada nem apolítica, né? Mas nós exageramos na dose. E muitos bons líderes se perderam depois na questão vocacional política, porque depois nem deu certo uma coisa, nem deu certo a outra coisa. Não é um tema que também tem que ser chamado para uma reflexão? Ô Eduardo, quando eu crescer eu quero ser um jornalista igual a você, entendeu como é que é? Igual a Mari, entendeu como é que é? Porque os temas são extremamente relevantes e estão 100% dentro da nossa proposta de trabalho como Fórum Nacional para debater esse tipo de tema, de temática, tá certo? Então eu agradeço o seu questionamento e a oportunidade de tratarmos dessa questão. Quando eu iniciei aqui as respostas, eu disse que há um vácuo, não é? Um espaço aberto nessa questão da construção da cidadania dentro do sistema cristão. E o que nós vimos nos últimos anos foi o sistema cristão entrando, se juntando, não é? Tentando fazer uma mistura homogênea com o sistema sociopolítico, né? Ou seja, os religiosos entraram numa seara por acharem interessante e porque também, pastor Arivaldo, o segmento cristão também se reinventou e passou por um crescimento expressivo, atuação expressiva, tanto o cristão católico quanto o cristão evangélico. A questão numérica é um dos pontos a ser avaliado nessa questão, mas a questão de outros valores, por exemplo, os católicos são mais ostensivos em suas práticas hoje. Os católicos agora oram, os católicos leem a Bíblia, os padres pregam agora, saiu daquela liturgia tradicional do catolicismo. Tem até dom de línguas. Tem até dom de línguas, tem o lado carismático agora. Tem um lado carismático. Então veja, isso é reinvenção, é a sociedade se reinventando, né? Muito bem, então quando o Papa usa aquela expressão emblemática que ele usou de que o Brasil tem muita cachaça e pouca oração... Ele acertou ou errou? Eu não diria que ele acertou e nem errou, porque ele fez uma afirmação com termos do senso comum, mas eivado de significado filosófico. Ele nos deixou bastante à vontade para a gente pensar nisso aí, né? E a gente teria muito que conversar sobre essa afirmação do Papa Francisco. O Brasil é pouca oração, muita cachaça. Para o Brasil não há salvação. Para o Brasil não há salvação. Não há salvação.
E pouca oração. Quer dizer, ele fez até um verso, né? Rimou. Então, se a salvação que ele se refere é uma salvação filosófica, uma salvação sociológica, uma salvação política, aí se conversa sobre isso. Salvação espiritual, acho que ele não estaria se referindo. Agora, o pastor Valdemar, o Sim. último tema, né, por causa do nosso tempo aqui, a formação. Há uma diferença entre personalidade e caráter. Sim. A personalidade é muito mais biológica. Certo. O caráter não é biológico. Sim. O caráter, ele é ideológico, no sentido de você tem que ser repassado. Pedagogicamente, a formação da criança é até 7 anos. Até 7 anos. Certo. Como é que a gente consegue ouvir coisas que nos assombram sem base científica, nem filosófica, nem biológica, nem pedagógica? Quando você deixa a criança no vácuo, para ela definir no futuro o que ela não estruturou no presente em 7 anos, depois de 7 anos é dificílimo colocar o caráter da criança, o perfil que vem de pais para filhos. Não é isso? E se você falha nesses 7 anos, você atrapalha a vida inteira da criança. O Brasil hoje troca, né, essa falta de percepção, que em 7 anos você constrói o caráter da criança, por palavras que não dizem absolutamente nada. Né? Não tem conteúdo, não tem nada, porque, ora, é a concepção dos pais que é ingerido na criança. Você injeta na criança. Né? Por exemplo, o entendimento é um entendimento religioso. É claro que o senhor passou isso para os seus filhos. Mari tem uma concepção de vida dela. É claro que ela e o esposo passaram para os filhos e está correto. O que não pode é deixar elas num vácuo. Definição do futuro do que quer ser. Uma excrescência, né? Uma falta de racionalidade, de tudo que a gente está percebendo hoje, e ninguém questiona. A nossa sociedade, ela não é mais filosófica, ela não está fugindo muito da ciência, que só se fala agora de CPI com negócio de ciência, mas não tem absolutamente nada de ciência, e tem como provar o que eu estou dizendo. Grande parte das mortes no Brasil foram agravadas pela Covid, mas não foram causadas pela Covid. A hipertensão sempre existiu, a diabetes sempre existiu, e as pessoas foram a óbito por aquilo que já tinham, e não por aquilo que adquiriram. Então a gente está vendo a sociedade que não reflete. Não pensa mais, a gente está aceitando as coisas, né? E criaram palavras que são palavras para nos frear. Por exemplo, respeito. Sim, mas por que o respeito tem que ser do hétero para o homo e o homo não tem que respeitar o hétero? Por que que quando eu penso diferente eu tenho processo e alguém pensa diferente de mim e é aplaudido? Pois é. Porque uns têm privilégio e outros deveres. Então. Respeito tem que ser mútuo. E essa sociedade, pastor Ivaldo, a gente percebe que ela fugiu, ela não é mais filosófica. Né? Cientificamente a gente não percebe base nenhuma e os temas estão aí. Ninguém na sociedade hoje está prestando atenção que os temas estão aí, precisam ser repensados. Por isso que surge o Fórum Nacional. O Fórum. Eu completo a resposta anterior dizendo que essa disparidade entre o excesso de pragmatismo da cúpula religiosa e a sua base, esse excesso precisa ser minimizado, ou seja, a gente precisa trazer essa cúpula mais para perto da base e elevar a base mais para perto da cúpula. Né? O pragmatismo dentro do contexto sociopolítico precisa continuar acontecendo. Eu sou a favor disso e o Fórum vai trabalhar nessa direção. Ou seja, os religiosos podem fazer política, tá? E fazer política, eles já vêm fazendo há algum tempo. De vez em quando eles se envolvem com as peripécias da política, se eu posso chamar assim. De vez em quando tem um religioso envolvido com alguma coisa, um problema, improbidade, alguma coisa assim. Então, é a força do ambiente, do contexto, não é? E tudo mais. Mas esse pragmatismo, esse protagonismo, melhor dizendo, do mundo religioso dentro do mundo político precisa continuar acontecendo. O caráter religioso, no geral, é um bom caráter. A proposta religiosa, no geral, é uma boa proposta. Ela freia muito ainda, né, a sociedade, né? Freia, ajuda e equilibra o segmento sociopolítico. O Fórum vem nessa direção. Com relação à questão da formação do caráter a partir da fase, não é, indicada pela própria ciência, que é na fase da infância, eu já começo suscitando a teologia. E lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, você que é teólogo também conhece, o pastor Arivaldo também, os amigos aqui, os pastores que estão nos ouvindo, a palavra de Deus diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar. Meu amigo, quando foi que essa palavra foi registrada?
pelo menos uns 3 ou 4 mil anos aí atrás. Não vou dizer com precisão, porque não é a minha área de estudo, mas digamos que há 4 mil anos atrás Salomão teria escrito isso, 3 mil anos atrás, tá certo? Instrui o menino. Quer dizer, há quanto tempo a teologia já se preocupa com a formação do caráter? Eu estou aqui aos 62 anos e eu sou Provérbios 22:6 em carne e osso. Eu sou oriundo de uma família pobre do interior do Maranhão, mas o evangelho fez toda a diferença na minha vida, no meu caráter, na minha formação. Eu sou essa figura que vocês conhecem hoje, graças à palavra de Deus e a Provérbios 22, versículo 6. Sujeito às mesmas paixões, às mesmas falhas, não sou super-homem, não sou super-santo, sou tão comum quanto quem está nos ouvindo. Tá? Mas quem leva essa palavra a sério, o seu caráter é robustecido dentro desses valores. E esse fórum tem a preocupação exatamente de continuar expandindo isso. O caráter da criança, se formado a partir de valores teológicos, dentro da palavra de Deus, vai dar um bom caráter, vai dar um bom resultado. Pastor Valdemar, queremos agradecer muito a sua presença aqui no Jornal da Xodó, muito boa entrevista, convidar para voltar mais vezes, que vai ser sempre um prazer recebê-lo por aqui. Muito obrigada pela presença. Agradeço em nome do nosso fórum, mando um abraço do Dr. João Nascimento, que é um dos nossos mentores, Dr. Vilas Boas também, pai do Daniel. Dr. João Nascimento é o nosso comentarista, aqui, comentarista, político das eleições, contratado aqui pelo Jornal. Olha só, então é uma pessoa muito querida por nós. Estou me sentindo em casa. O pastor Arivaldo também é um dos nossos integrantes do fórum, figura ilustre, pensador no estado todo, livre pensador. Então tem uma série de entidades, temos gente da Universidade Federal, a professora Denise está com a gente, o professor Rodoval. O fórum tem data prevista? Não, nós estamos ainda fazendo os acabamentos estruturais e a gente informa brevemente. Mas agradeço o espaço em nome do nosso fórum e quero colocar o fórum à disposição da Xodó e à disposição de vocês e da sociedade sergipana. Muito obrigada, nós agradecemos. Agora 1h51 por aqui no Jornal da Xodó.